Ela é conhecida no Brasil inteiro a partir de um caso policial que resultou no assassinato de um menino. E ela é a nossa personagem hoje, delegada Caroline Bamberg. O que mudou na sua vida a partir do caso Bernardo? Muita coisa, né? Foi um caso que ficou marcado, vai ficar marcado para sempre, muito intenso pelo próprio caso em si, né? Não que não tivesse investigado outros casos de crueldade tão ou até mais, né? Eu estou desde 2003 trabalhando, então já são vários anos, já pegamos casos tão cruéis ou até mais. Mas pela proporção que se tornou, pela cobrança que teve, a imprensa teve um papel muito fundamental ali nessa mudança, porque houve uma comoção nacional, as pessoas se comoveram muito. Eu acho que um dos fatores foi o fato de ser de uma família que tinha condições, né? Isso com certeza acabou fazendo com que crescesse o interesse da população em si, não só da imprensa, porque a imprensa é movida pelo interesse da comunidade. Então mudou bastante assim, até a maneira como a gente se porta até frente a outras coisas, frente a outros casos. Foi um aprendizado muito grande, né, profissional e pessoal também, né? Então eu sou uma outra Caroline depois disso, com certeza. A senhora ficou mais exigente ou menos exigente a partir desse episódio com relação à sua atividade profissional? Eu sou muito exigente comigo mesmo, né? Eu gosto de fazer as coisas, pelo menos tentar fazer o meu melhor em tudo. E eu comecei a ficar um pouco mais exigente porque eu comecei a perceber alguns erros, algumas falhas que eu tive lá, com certeza, até diante do caso, diante da cobrança, eu nunca tinha me visto tão em evidência e tão cobrada, tão, vamos dizer assim, a bola da vez, como diria ali, né? Qualquer passezinho errado, qualquer coisa, tu poderia ser, né? Poderia ir para um lado, escambar para um lado bom como para um lado ruim, né? Então, eu acho que a gente acaba tendo uns critérios mais exigentes de um lado e, ao mesmo tempo, em outras coisas, não tanto. Eu acho que é uma mescla, assim. E sobre alguns aspectos, eu penso, olha, a gente fez tanta coisa, né? E no fim, quem sabe não precisava, quem sabe podia não ter sido tão perfeccionista em algumas coisas, ou ter sido um pouco mais... Então, depende da situação. Eu disse assim, agora eu procuro sempre avaliar a situação antes de agir, antes de tomar qualquer atitude. Eu disse, uma das coisas que mais mudou foi realmente essa questão da imprensa. E isso, assim, me deu um aprendizado muito grande. Para mim, falar antes, eu penso muito bem, sabe? Porque depois que tu tira, eu notei, assim, que muitos veículos de comunicação tiravam frases isoladas e jogavam, exatamente, que não é, sabe? Isso lhe causou prejuízo? Isso causou um prejuízo muito grande, sabe? Não profissionalmente, porque eu sempre fui convicta das minhas decisões e as decisões sempre foram corretas, tanto que não, quanto ao lado profissional, tive uma promoção que foi me oferecido. E o respeito, a partir desse caso? A partir desse caso, e o respeito perante os colegas, porque eu tive uma posição firme sobre um aspecto, sobre um caso lá, e mesmo com toda a pressão, eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Só que perante a imagem, perante a população, os ataques sofridos na internet, a minha pessoa os meus familiares, os meus pais, os meus irmãos, isso causou um sofrimento muito grande, sabe? Causou uma incompreensão muito grande no início para mim, porque eu não entendia porquê de tudo isso, né? Não conseguia entender o porquê que eles faziam isso, sabe? O que eu falei em todas as entrevistas foram corretas, daí tirava aquela frase do contexto que parecia que eu era a dona da verdade, que eu nunca foi assim. Então isso causou um certo sofrimento. E com esse sofrimento, com tudo isso que a gente passou também, um crescimento muito grande, né? Então, a senhora tem mais receio, mais cuidado hoje ao tratar com a imprensa? Tenho bastante. Restrições? Um cuidado, né? E a gente, assim, claro que não foram todos os meios de comunicação, mas foram a grande maioria, sabe? Que tirava fora de contexto
E claro, depois eu conversando com colegas de vocês, da Zero Hora, que a gente criou um certo elo de amizade, que ele é bem mais antigo, agora até está aposentado, e ele me explicou algumas coisas, o porquê disso, né? O porquê que aconteceu. Como é que é esse mecanismo? Exatamente, aí eu também fiquei um pouquinho mais calma, só que foram muitas ofensas, foram muitas que a gente sofreu. Então, como consequência dessa divulgação. Em consequência disso, né? Então, a senhora responde nas redes sociais para quem lhe agride? Não respondo. Não. Nunca respondi. Não respondo, um delegado, colega meu, que foi meu chefe lá em Três Passos por um tempo, ele disse, ouça mais do que fala. E realmente, se tu começa a dar corda, se vira uma bola de neve. Né? Eu nunca respondi e nunca vou responder. Né? Na internet é uma terra de sem ninguém. Né? Apesar de ser agredida e ser atacada. Exato, nunca e não vou, porque eu sabia da minha decisão, sabia que estava correta e que um dia o tempo ia mostrar, né? O tempo ia mostrar. Não lhe incomoda esse negócio de ser sempre a delegada do caso Bernardo? Porque em todas as situações sempre se refere a esse caso e se liga a sua imagem a este fato. Sabe, assim, ó, quando nós éramos entre 3 delegados, que tomamos a frente do caso Bernardo. Então, teve a delegada Cristiane, que era regional na época, e o delegado Marion, que era delegado de Campo Novo na época. Como o caso se desenvolveu, então, a gente fez essa equipe, nós 3 e mais 23 policiais que trabalharam. Só que nós, em virtude de outros casos de repercussão que tinham acontecido há pouco tempo, em que vários delegados falavam na imprensa, e cada um tem uma maneira de falar e acaba sendo interpretado de uma maneira diferente, nós decidimos, nós 3, que eu iria desde o início, então, como eu era delegada de Três Passos, né, do caso, então, eu iria ser a porta-voz para não ter nenhum problema de, falou uma coisa, depois o outro falou diferente, foi entendido diferente. E aí, lá no início, quando começamos, a gente nunca imaginou que ia ser essa proporção toda. Porque assim, a gente aceitou, porque é da minha profissão, tem que fazer isso, faz parte, né, dar um feedback para a imprensa e fazer. Só que, eu disse, a gente deu certo, graças a Deus a gente descobriu, só que se não desse, ia ficar marcada a minha vida inteira, como a delegada do caso Bernardo, como uma coisa ruim, como uma coisa que não fosse, né? Graças a Deus deu certo. E outra, esse reconhecimento todo, as pessoas falam só de mim, mas de todos os 24, 25 policiais que trabalharam. Né? Todos eles tiveram a sua participação, eu não fiz nada sozinha, muito pelo contrário. Sabe, a gente juntou, tanto que no início da investigação, como nós não tínhamos uma experiência muito grande, Três Passos não é uma cidade que dá tanto desaparecimento, tantos... A gente teve assim, eu logo quando começou, quando a gente viu que poderia não ser só um desaparecimento, simples desaparecimento por conta própria, eu logo solicitei ajuda do pessoal de fora, do pessoal do DECA, veio 2 policiais de Porto Alegre, ficaram o tempo todo conosco, porque eu já estava convicta de uma coisa, e quando tu fecha o campo de visão, tu não vê os lados, então a gente fez esse grupo grande já para a gente poder ter uma visão mais ampla e não escapar nada, né? Então, todos eles foram. Quando se falam só da delegada, não é só eu sempre explico isso muito bem. É uma equipe que trabalhou, é uma equipe fantástica que trabalhou, que foi assim um trabalho em conjunto mesmo, um trabalho de equipe maravilhoso, sabe? Maravilhoso mesmo. E que resultou, então, no sucesso da investigação, né? Tudo isso. Claro. A senhora tem uma experiência de rua, a senhora sai para a rua, faz diligências, faz apreensões, prende gente, algema, bandido, essa coisa toda. E a partir também dessa experiência de absoluta perversidade de um pai que manda matar o filho, e na convivência deste meio todo da violência, a senhora acredita que o ser humano, essas perversidades todas praticadas por pessoas, essa gente tem recuperação? Eu acredito que esses que fazem esses tipos de coisa, perversos, não têm recuperação. Para mim é uma psicopatia, alguma coisa assim. Porque existem casos, né, de psicopatas e se a gente analisar e estudar um pouquinho mais, tem muito mais psicopata do que a gente imagina, né, infelizmente solto por aí, né. Então eu acredito que esse tipo de gente não tenha recuperação. Muitos que fazem esses absurdos e a gente vê isso diariamente, né. Na mesma época que aconteceu o caso Bernardo, aqui em Cruz Alta aconteceu um fato bem grave, sim, né? Sim. E como eu disse, isso bebê que foi assassinado. Que foi assassinado com 22 facadas. Exatamente. 6 meses. Então assim, ó,
Por que esse caso só teve uma notinha de rodapé de jornal praticamente? Não né? teve a mesma repercussão do outro. Mas nem perto, teve uma notinha só, muitas pessoas nem sabem. Então, assim, Talvez a senhora atribua a situação social do pai do menino. Com certeza, com certeza. E esse tipo de gente que faz isso, para mim não tem recuperação. Porque o crime independe da questão social, da posição social, a perversidade humana. Com certeza, né? Não é só porque né, o crime independe disso. Né? Tem pessoas mais cruéis, mais perversas em todos os e de várias níveis. formas, inclusive. E de várias formas, né? A gente vê isso todo dia na televisão. Sim. Tem médicos que estupram a vida inteira, tem casos recentes, então não é o técnico da seleção. Exatamente. Olha só aquilo lá, né? Triste demais. Então, não independe da condição social, né? Claro. Quando a senhora prende alguém, qual é o sentimento? É de justiça, de vingança, de dever cumprido? De dever cumprido. Sabe que assim, a gente é de vingança nunca, porque eu acho que não é esse o meu dever. Eu nunca tive sentimento de vingança. É realmente de dever cumprido, de estar fazendo alguma coisa para se buscar uma sociedade mais justa ou de punir aquele que fez alguma coisa errada e de dar alguma satisfação para a vítima. Porque o nosso penal, o direito penal, ele é totalmente voltado para o agressor. A vítima é esquecida completamente, né? Nosso direito punitivo, a vítima não tem direito nenhum. Então, quando a gente prende, quando a gente consegue fazer um pouco da justiça, em que pese as pessoas não ficam muito tempo presas, infelizmente, né? São poucos os casos em que realmente cumpre o que tem. Eu sinto uma sensação de dever cumprido, uma sensação de conseguir dar uma resposta para a vítima. Sabe, isso é o meu sentimento. Tá fazendo alguma coisa, eu estou fazendo a minha parte, sabe? Eu sempre falo para os policiais que a gente não pode o quê? Desanimar frente ao que está acontecendo, porque faça a tua parte, cumpra o teu dever e fique bem com a sociedade, fique bem consigo mesmo, sabe? Se tu vai pensar, mas não vai ficar preso muito tempo, aí tu não faz nada. E também a tua satisfação pessoal também não vai ter. Faça a tua parte, bem feita, com aquilo que tu consegue fazer e vamos lutar para que os outros também façam, né? Claro. Também façam a sua parte. Seus filhos entendem a sua atividade profissional de policial? Os meus filhos, eles agora estão assim, achando o máximo, né? Teve casos, eles me viram agir poucas vezes, né? Durante o caso Bernardo foi bem complicado, porque fiquei 1 mês e pouco sem ver eles praticamente. Tanto que o aniversário do meu filho foi dia 11 de abril, eu consegui comemorar só no mês que veio, no outro mês, porque eu nem vi ele praticamente aquele dia, em virtude do fato. Mas agora, não faz muito tempo, num clube aqui, a gente estava em um grupo de amigos, né? E tinha uns adolescentes fumando maconha no clube. E aí pediram para mim, o cheiro era inconfundível e coisa, e eu fui lá e agi. E daí chamei o pessoal da delegacia, a brigada militar, e levamos eles para a delegacia. E as minhas crianças estavam ali, mais umas 20, 30, eles acharam o máximo aquilo lá. Agora, quando eles vão, mãe, eu acho que tem alguém, eles acham, sabe, estão achando assim, estão crescendo. Viraram seus olheiros. Eles estão crescendo, e várias crianças que viram lá. E também um caráter preventivo para eles, né, com a questão da droga, da maconha, a gente conversa muito. Mas eles agora, esses dias também, a questão da arma, né, a gente sempre está armado, sempre, eles sabem disso, mas todo o cuidado que a gente tem, guardar, sempre manter guardado e conversar com eles, né. Ainda não me pediram para olhar, o dia que pediram para olhar eu vou mostrar, mesmo municiada, com certeza, até para eles matarem a curiosidade de ver, né, porque isso é um instrumento meu de trabalho, eu vivo com isso, sempre estou com a arma, né, então para não ter aquela curiosidade de ver isso quando não estou por perto. Mas eles estão assim, numa fase bem, estão achando o máximo, a mãe ser delegada, daí os coleguinhas também acham, daí, sabe, procuram na internet, esses dias ele me disse, mãe, nós procuramos teu nome na internet, apareceu um monte de coisa, então eles já se acham, né, é uma fase diferente. Legal. A senhora já participou de algum tiroteio? Não. Não teve essa experiência? Aqui em Cruz Alta, certa vez, eu disse assim, como dentro eu tinha assumido aqui em Cruz Alta, teve, mas os policiais, eles, claro, faz 10, 12 anos, não tinham tantas mulheres. Hoje, praticamente, aqui em Cruz Alta, acho que tem tanta mulher quanto homem na polícia. E eu lembro que eles, assim, me protegiam, sabe? Delegado, não, a senhora fica aqui, a senhora... Mas, assim, era mais longe, foi o tiroteio, assim, mais... Mas, assim, dentro, não. E espero nunca precisar participar, sabe? Não é isso. Espero nunca precisar chegar a esse ponto. Sim. Né? A senhora se considera uma boa atiradora? Eu treino, quando dá o treino, fui muito bem nas aulas, mas é que a gente teria que treinar mais, né? Manusear a arma
é tranquilo, isso a gente aprende e faz. O atirar que a gente não faz tanto quanto deveria, né? Teria que ser uma constância meio... E aqui não tem, a gente não tem tanto recurso. Mas sempre ia bem, né? E claro, não é a mesma coisa do que você tá com a adrenalina alta claro. e atirar, né? Do que tu atirar ali no standard, né? Sim. Ser comandante e comandar homens no meio policial, que se entende, às vezes, a presença da mulher como um ser mais frágil. Como é que funciona esse negócio? Eu acho assim, ó, eu nunca tive problema, né? Nunca tive problema desde que eu comecei. Mas é claro, eu nunca tive problema porque eu também sei das diferenças que nós temos. Eu respeito as diferenças, nós somos diferentes em força, em alguns aspectos. E graças a Deus que somos diferentes, né? Porque eu acho que um complementa o outro. Então eu sempre respeitei isso e sempre respeitei a minha limitação. Eu sei que se nós estivermos em dois policiais, uma mulher e um homem, e se alguém tiver que reagir, vai vir para cima da mulher. Isso é natural, isso é mais... Porque a mulher é mais frágil fisicamente. Isso é biológica. Então a gente sempre respeitou, sempre pegou e teve consciência dessas diferenças e sempre respeitou o próximo. Nunca tive nenhum episódio que eu tenha percebido, pelo menos... De insubordinação? Não. Por eu ser mulher, não. Eu nunca fui criada também para isso, sabe? Eu acho que também tem muito da criação. Os meus pais nunca fizeram alguma menção de que porque tu é mulher ou porque... Muito pelo contrário, tu pode fazer tudo o que tu quiser, tu vai, sabe? Então isso também tem uma diferença da criação, sabe? O pai e a mãe sempre me criaram muito livre, muito pra frente. Não, tu pode fazer, tu não é diferente de ninguém, nem... Também tem isso, eu acho, porque muitas pessoas são criadas daqui a pouco com um pouco de diferença, que a mulher tem que aprender isso, tem que aprender a fazer as coisas de casa. Não, tu faz se você quiser, tu tem que aprender o básico, mas não que é uma obrigação da mulher, entende? Então isso também tem, então eu nunca percebi isso, nunca... Claro. Na sua cidade de origem, a senhora é também lá uma personagem? As pessoas lhe recebem lá como ídolo? Assim, local? Fica assim, depois que eu passei para delegado, claro, foi acho que a primeira delegada lá do Maitá, Sim, que saiu. que é a sua cidade que é a minha cidade de origem, né? Então, claro, o pessoal já me viram crescer, os professores, tudo. E depois, claro, com o caso Bernardo, então, tomou uma... É um orgulho para a cidade. É um orgulho, com certeza, né? Creio que sim, pelo que parece, sim, né? Quando eu vou lá, todo mundo cumprimenta e todo mundo vem conversar, o prefeito, assim, já teve, né? Fui da palestra lá, já teve várias homenagens e coisa, então é interessante, né? Claro. O ministro do governo disse que a segurança no Brasil está falida, absolutamente falida. A senhora concorda com isso? Em parte, sim. A questão financeira, né, a questão assim de investimentos, a situação está bem crítica, e de efetivo. Né? Efetivo está realmente bem crítica a situação. Né? Não só, acho que não é só do Rio Grande do Sul, não é só do Cruz Alto ainda nós temos um número razoável perto de outros lugares, né? Então eu acho que tem que haver um investimento maior, né, em pessoal, em material humano. E agora abriu esse concurso, vão entrar esses 1.200, creio que até final do ano, mas tem um contingente muito grande para se aposentar. Né? Nós temos 5.000 policiais, né, para 400 e poucos municípios, então é um número bem pequeno, perto do que... E aí o que eu entendo, a crise é onde o Estado não se mantém tão presente, onde a força policial não se mantém tão presente, o crime cresce. Acaba... Hoje eu vi uma reportagem da cidade de Butiá, fiquei, né, impressionada, né? 5 homicídios no início. Num ano. Menos, em 2 meses. Nem 2 meses, até dia 21 de 1. Então, quer dizer, onde acaba o Estado se encolhendo, a força... Então, a gente precisa ter mais policiais, policial militar, policial civil, nas ruas, para mostrar a força, a segurança, né, a autoridade dentro do município, né? O cidadão comum poderia andar armado? Em algumas situações, eu acho que sim. Eu sou muito reticente, porque eu tenho muito medo dessa intolerância que a gente vê. A gente vê as pessoas cada vez mais sem paciência, mais intolerantes, mais nervosas por qualquer coisa, e daqui a pouco uma arma na mão de uma pessoa dessa que não tem um controle é um perigo. Né? Então, teria que fazer quem sabe não ser tão rígido, né? Ter uma liberação maior, questão para fora, área rural, eu acho que teria dentro de casa,
né, ter o mínimo de defesa, assim, o porte de arma eu acho pouco temerário tu ter uma liberação muito grande, mas deveria daqui a pouco ser um pouquinho mais complacente, mais flexível essa norma, né. A senhora hoje se dedica para as questões de convencimento, de prevenção, a droga, enfim. Isso é uma atividade paralela, voluntária que a senhora faz? E a senhora enxerga nisso a possibilidade, de fato, de resolver os problemas futuros, lá que a senhora também atua? Eu só vejo essa a solução, investir na educação. Se nós não investirmos na educação nos nossos pequenos hoje, não vai mudar. Porque a gente estava... Ontem deu um caso bem grave em Salto do Jacuí, onde foram mortos 3 indivíduos, um acabou falecendo hoje, queimaram a casa do cara e o pessoal voltou lá, pouco depois tinha gente furtando pedras e coisas lá no local. Então, quer dizer assim, ó, isso não vai mudar. Sabe, é recente acontecido 2 mortes, 3 baleados, e o pessoal estava lá furtando no local. Então, tu vê quantas vezes acidentes com esses caminhões, com mercadoria, o pessoal está lá furtando. Então, é de baixo que nós temos que cuidar. É claro que para mim, o reflexo lá de cima, lá em cima, o que está no grande poder, é o reflexo nosso, sabe? Furar fila, que é uma das mínimas coisas, tentar levar vantagem em tudo. O brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Lá é só outra proporção de dinheiro, é só mais dinheiro. Agora, a índole, a vontade, o dólar é o mesmo, só que o volume de dinheiro é maior. Né? Então, nós temos que mudar com as crianças. E nós temos projetos bons, tem esse papo de responsa, que é maravilhoso. A gente foi nas escolas, é muito bom, as crianças participaram, as crianças mudaram, elas começaram a ter, de novo, o policial como mito do herói. Tu vai lá com arma, tu vai lá paramentar como se tu fosse pra guerra. E eles acham o máximo isso. E querem ser. Muitos querem ser que nem você. Então muda ali um pouquinho. Assim, em vez de seguir aqui para um caminho, muda um pouquinho, já dá uma mudança muito grande na vida de várias pessoas que estão ao redor dessa criança. Então é muito bom. É um trabalho bem gratificante, sabe? Bem gratificante mesmo. Legal. Muito obrigado, delegada Caroline Bamberg, delegada regional, que foi a nossa personagem. Até a próxima.